Queria dar boas-vindas a você que está nos visitando. Se você está na Igreja do Redentor pela primeira vez, cultuando ao Senhor aqui conosco, queria dizer que é uma alegria enorme ter você conosco aqui. E queria te dizer que nós temos um presente para você. Então, se você está aqui pela primeira vez, não vá embora sem passar ali no balcão de conexão e retirar um presente, a forma da gente poder demonstrar a nossa gratidão por você estar conosco nessa noite, cultuando ao Senhor aqui na Igreja do Redentor. Esse é o segundo domingo do mês, nós teremos ceia do Senhor no final. E se você está nos visitando também, mas é membro de outra igreja, está em plena comunhão com Cristo, sua igreja, você está convidado a participar conosco. A gente vai dar essa orientação no momento oportuno, mas queria expressar aqui a nossa alegria e gratidão por receber cada um de vocês aqui nessa noite. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, a partir do versículo 27, dando continuidade à nossa série Igreja em Movimento. O texto também vai ser projetado, por enquanto, ainda só desse lado. A partir do domingo que vem, se Deus quiser, já teremos uma nova TV ali, já teremos resolvido essa questão. Para você que não está com sua Bíblia aí ou está numa versão diferente, poder acompanhar a leitura. A gente vai fazer, serão apenas 4 versículos. A gente vai fazer a leitura de todo o texto que será exposto nessa noite. Queria te convidar mais uma vez a se colocar de pé. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz assim, Atos 11, a partir do versículo 27, a Palavra de Deus diz assim: Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros, por meio de Barnabé e Saulo. Amém? Vamos orar? Deus Santo, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor fala conosco através da tua palavra revelada. Obrigado, Senhor Deus, porque somos alimentados por aquilo que o Senhor deixou para nós através das Sagradas Escrituras. Confessamos que somos pecadores, que por vezes, Senhor Deus, desobedecemos o Senhor, que por vezes, Senhor Deus, somos orgulhosos, por vezes, Senhor Deus, somos teimosos a tentar levar a vida à nossa maneira, ao invés de nos submetermos à tua vontade. Mas somos gratos porque o Senhor fala conosco e cremos, Senhor Deus, que a tua palavra, ela é perfeita, ela é suficiente para nos corrigir, para nos admoestar, para nos repreender, Senhor Deus. Então eu te peço que o Senhor abra nossos corações e mentes para que a tua palavra, Senhor Deus, fale aos nossos corações, para que ela nos corrija, para que ela nos console, para que ela, Senhor Deus, nos ajude, Senhor Deus, a continuar amadurecendo e crescendo, Senhor Deus, a imagem do teu Filho, assim como a tua palavra nos ensina. Que o Senhor fale aos nossos corações através daquilo que será pregado, daquilo que já foi lido, daquilo que será explorado, Senhor Deus, nas tuas sagradas escrituras, nesse texto que nós vamos meditar nessa noite. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Imagine a cena daquilo que nós lemos aqui. Os mercados da época vazios. Talvez você se identifique com alguns períodos de crise, como a greve dos caminhoneiros, a pandemia. Eu lembro que quando começou a pandemia do Covid-19, eu estava fazendo um treinamento imersivo nos Estados Unidos, numa igreja lá, e quase que eu fiquei preso, a gente teve que voltar alguns dias antes, todo aquele transtorno para conseguir trocar o voo e tudo mais. E eu lembro que o meu último ato antes de ir para o aeroporto foi ir a um supermercado. E aquilo que nós vimos no jornal, que todo mundo saiu comprando papel higiênico, e de fato aconteceu, a prateleira do papel higiênico estava vazia, entre outros itens. E as pessoas enchendo o carrinho com medo da fome ou da crise anunciada por conta
da pandemia do Covid-19. Olhando para esse texto, nós vemos um cenário de crise. Os grãos se tornando artigo de luxo, famílias racionando o pão do dia, as notícias chegando por toda parte do império, avisando que haveria escassez. E no meio dessa tensão, o que nós vemos aqui? Uma igreja recém-nascida, a igreja de Antioquia, ouve a voz de um profeta, anunciando que haveria uma grande fome, que uma grande fome estava a caminho. Mas ao invés de entrar em crise, aquela comunidade decide agir com fé e com amor. Isso aconteceu em Antioquia. Lucas, o autor do livro de Atos, conta que um homem chamado Ágabo, movido pelo Espírito, profetizou que haveria uma grande fome em todo o mundo. E, de fato, isso se cumpriu nos dias do imperador Cláudio. Segundo os registros históricos, colheitas fracassadas e enchentes no Egito elevaram os preços dos alimentos por todo o tempo do império. E essa crise atingiu especialmente a região da Judéia. A crise anunciada era real, mas a fé daqueles irmãos também era real. O que chama a atenção nesse texto não é simplesmente a crise, mas é o tempo da resposta. A fome, observe, a fome ainda não havia começado. A igreja já estava se mobilizando. Antes que o estômago dos irmãos da Judéia apertasse, o coração dos irmãos de Antioquia já haviam se aberto. Eles não esperaram o problema chegar para poder então ajudar os seus irmãos. Eles agiram de forma preventiva, movidos pelo amor, pela generosidade. Esse é o tipo de generosidade que só o Evangelho pode produzir. Uma generosidade que nasce do Espírito e não das circunstâncias. O comentarista Craig Keener, ele explica que na cultura romana, as doações públicas eram comuns, mas quase sempre essas doações eram interesseiras. Quem doava esperando um retorno através de prestígio, através de favores, através de influência. A filantropia pagã era para autopromoção. Já a generosidade cristã era autodoação. Percebe a diferença? Uma filantropia que visava a autopromoção, enquanto a generosidade cristã era a autodoação. Enquanto o mundo inteiro doava para ser visto, a igreja doava porque havia visto a Cristo. E é justamente isso que Atos 11, de 27 a 30, nos revela. A fome aqui, a crise, é apenas um pano de fundo. O verdadeiro tema desse texto não é sobre ajuda aos necessitados, simplesmente. O verdadeiro tema aqui é o coração transformado pelo Evangelho. Deus usou essa circunstância de crise não apenas para alimentar Jerusalém. Deus usou essa situação para revelar a maturidade espiritual dos irmãos da Antioquia. Os irmãos não doaram por pena, nem tampouco por culpa. Eles não doaram para provar algo a alguém, mas eles doaram por gratidão. A generosidade deles não nasce de uma necessidade humana, mas nasce da suficiência de Cristo. É assim que Deus costuma operar no mundo, por meio do seu povo.
Ele poderia ter enviado pão do céu, afinal de contas, não seria uma novidade para Deus. Não seria a primeira vez que Deus operaria um milagre enviando alimento do céu. Ele fez isso no deserto. Por que ele não repete um milagre já realizado? Ele poderia ter enviado o pão do céu, mas ele preferiu enviar o amor de Antioquia para a Judéia. Ele poderia ter multiplicado recursos milagrosamente, mas ele decidiu multiplicar graça nos corações. Essa é a verdadeira lição que o texto nos ensina. A verdadeira generosidade não é fruto de cálculo, mas de conversão. Não é resultado de um apelo emocional, mas é resultado de um coração regenerado. A fome apenas revelou que o evangelho já havia produzido fé em Deus e amor ao próximo. Por isso, antes de olharmos para os versículos, simplesmente, precisamos fazer uma pergunta a nós mesmos. O que move a nossa generosidade? Não é simplesmente se você é alguém generoso, mas é o que move a sua generosidade. A necessidade do outro ou a nossa gratidão ao Senhor? Hoje nós veremos que o Evangelho nos ensina a doar, não porque há falta do outro lado, mas porque já há plenitude de Deus em nós. Que toda e verdadeira generosidade para um cristão é uma resposta à cruz de Cristo. Porque Deus, antes de nos pedir qualquer coisa, Ele já nos deu seu Filho. Antes de Deus nos pedir qualquer coisa, Ele já nos deu o seu próprio Filho. Primeiro aspecto que eu vejo nesse texto, logo nos versículos 27 e 28, é que a generosidade cristã nasce de corações transformados. Naqueles dias, o texto diz que alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Eles se apresentaram e um deles, chamado Ágabo, foi impelido pelo Espírito, foi impulsionado pelo Espírito, como o texto diz, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E o que se confirmou nos dias do imperador Cláudio. O texto começa mostrando que a generosidade daqueles irmãos nasce de um movimento do Espírito de Deus e não de circunstâncias humanas. Porque a circunstância ainda não havia acontecido, a crise não havia se instaurado. Logo, nós vemos que a decisão de ser generoso não foi fruto de pena, não foi fruto da circunstância, mas foi um movimento espiritual. O texto fala aqui que previram um acontecimento futuro. E aqui a gente precisa entender algo. O dom de profecia, como do Antigo Testamento, a profecia canônica, a respeito do Filho de Deus, a respeito da consumação da obra redentora, de fato se cessou. Porém, é inegável que textos como esse, na palavra de Deus, na Bíblia, fala sobre uma profecia que não está relacionada à proclamação, à pregação do Evangelho, como alguns creem. No Novo Testamento nós vemos as filhas de Filipe, que a Bíblia também falam que profetizavam e não eram apóstolas, que eram, na época, os encarregados pelo ensino formal da palavra. Entre outros textos, onde ensino e profecia são tratados separadamente. Porém, todos esses profetas seguem um padrão. Assim como a profecia também seguem um padrão específico. Esses profetas eram homens e mulheres
que de certa forma eram reconhecidos pela igreja e que de alguma forma eram impulsionados pelo Espírito para de alguma forma exortar, confrontar, admoestar, encorajar, consolar e até mesmo ser instrumento de providência de Deus, antevendo algum fato, como foi aqui nesse episódio com Ágabo. Homens e mulheres que eram usados, inclusive, para responder algumas orações, como resposta de algumas orações específicas. Mas é importante salientar que essas profecias eram submissas à palavra de Deus. Não eram profecias abstratas. Eram aplicadas a situações concretas. Não eram situações, aquelas profecias genéricas que pode se aplicar e cada um toma como verdade da forma como quiser. Elas eram submissas à palavra de Deus, aplicadas em situações concretas e mais, elas passavam pelo crivo da comunidade de fé. Observe que toda a igreja recebeu aquela palavra e agiu. A liderança da igreja foi envolvida. Tudo estava em perfeita sintonia, havia uma sinergia. A dinâmica muda aqui. No Novo Testamento, a autoridade máxima era apostólica, enquanto no Antigo Testamento era a autoridade dos profetas. Logo, a profecia, ela não era normativa, não era norma, como no Antigo Testamento. Mas eram situações específicas que Deus agia para abençoar e dirigir o seu povo. De fato, a autoridade profética do Antigo Testamento, ela se cumpre em Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que, de alguma forma, Deus continua usando o seu povo e impulsionando pessoas cheias do Espírito para o bem da sua igreja, como nós vemos nesse fato. Eles não vinham para gerar uma curiosidade, para resolver uma curiosidade sobre o futuro meramente. Mas os profetas eram instrumentos de Deus para mobilizar o seu povo à obediência. E é isso que nós vemos aqui. Deus usa Ágabo, não para entreter o povo, mas para preparar. Deus não usa Ágabo para gerar medo, mas para despertar fé na igreja. Nós vemos que não tem a ver com um eis que eu te digo que Deus está falando, como se o Espírito de Deus incorporasse em alguém. Mas também não podemos negar que o Espírito Santo revela que virá fome. E antes que o estômago dos irmãos da Judéia apertasse, o coração dos irmãos de Antioquia já estava se movendo. Essa é uma das marcas da graça. Ela age antes da necessidade. Nós vemos aqui a generosidade iniciada pelo Espírito, uma resposta preventiva do amor de Deus. A igreja não reagiu a uma crise, ela se antecipou em providência. Deus poderia ter enviado o pão do céu, como nós falamos, mas preferiu agir por meio do seu povo. É assim que a providência divina se manifesta. Deus supre o mundo através da generosidade dos seus filhos. A profecia de Ágabo mostra que o Espírito não apenas revela, mas forma corações dispostos a serem a resposta de Deus para o seu povo. E aqui nós aprendemos algo crucial. A verdadeira generosidade não nasce da pressão, mas da transformação. Muitas vezes, a filantropia, por si só, pode nascer por pena, por culpa, ou até mesmo motivado pela autopromoção. É fazer o certo com a motivação errada. Porém, a generosidade cristã, de fato, ela deve ser movida também pela compaixão diante de uma realidade concreta, mas ela é mais do que isso. Ela deve nascer por gratidão, da gratidão em resposta à cruz. Por vezes, um ato de caridade
pode ser um movimento que busca aliviar o coração. Enquanto a generosidade cristã expressa um coração já curado. Enquanto muitos doam para ser visto, os cristãos, os discípulos de Jesus, devem entregar porque já viram a Cristo sendo entregue. A igreja de Antioquia é o retrato do novo nascimento em ação. Ainda não havia fome, ainda não havia um pedido, ainda não havia se iniciado uma campanha, mas haviam corações dispostos a serem submissos à voz do Espírito. Eles não esperaram que a dor os tocasse. Eles foram tocados pela graça antes da dor chegar. Esse é o reflexo de quem já entendeu o Evangelho. O cristão não é generoso para ser salvo, mas ele é generoso porque já foi alcançado. E é isso que muda tudo. Antes, o dinheiro, antes de sermos encontrados por Cristo, o dinheiro era o nosso salvador. Era o nosso símbolo de poder, nosso símbolo de segurança, de estabilidade, de identidade. Mas quando Cristo se torna o Salvador, o dinheiro ele se torna um servo. O que antes era usado para construir o nosso nome, passa a ser usado para exaltar o nome de Jesus. Quantos tentam construir o seu nome a partir daquilo que têm? Os discípulos de Jesus usam o que têm para exaltar o nome de Jesus. O Evangelho, ele inverte o cálculo do coração. Enquanto o medo pergunta, e se faltar? A fé responde, e se eu não confiar no Senhor? A generosidade é fé em movimento. A confiança daquele que nos deu, a confiança naquele que nos deu o seu Filho para nos salvar. E se ele nos deu o seu Filho, ele não nos negará nada que seja necessário. Uma filantropia vazia, às vezes, é doar aquilo que sobra. O Evangelho nos ensina a doar, porque já estamos transbordando em graça. A igreja de Antioquia, ela não doou porque estava confortável, mas porque ela estava cheia de Jesus. E quando o coração está cheio de Jesus, o bolso, o tempo, a vida, tudo se torna um instrumento do Senhor. Por isso esse texto nos leva a uma segunda verdade. A generosidade cristã é a expressão do amor ordenado. Se a primeira lição é que a generosidade cristã nasce de corações transformados, a segunda lição que nós vemos é que a generosidade cristã é a expressão do amor ordenado. Mas como assim? A gente olha para o versículo 29 que diz o seguinte: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Essas palavras mostram que a generosidade cristã ela é voluntária, proporcional e também espiritual. Eles deram cada um conforme as suas posses. Quem tinha mais, doou mais. Quem tinha menos, doou menos. Mas todo mundo, de alguma forma, doou proporcionalmente igual. Não por imposição, mas por amor. O Espírito moveu o coração de cada discípulo. E a graça de Deus se transformou em gesto concreto. A generosidade aqui não é uma caridade impulsiva. É uma adoração prática. Vemos aqui a generosidade proporcional, não uma exigência uniforme, mas uma disposição interior em participar daquilo que Deus estava fazendo. Deus não mede a oferta, o valor da oferta, pelo montante, mas pela profundidade do amor. A generosidade, de alguma forma, é um dos termômetros da fé. Uma fé madura
sempre se torna visível através do amor. E quando eu falo aqui de generosidade, eu não estou falando só de recurso material, de dinheiro, mas de tudo. A maturidade espiritual da igreja de Antioquia se vê aqui. Eles não esperaram a crise chegar, a fome chegar, para eles agirem. Eles reconheceram que o amor verdadeiro não calcula conveniência, apenas vê oportunidades. E por que nós vemos aqui uma expressão do amor ordenado? Porque a verdadeira generosidade nasce quando nós aprendemos a ordenar os nossos amores. Agostinho dizia que o pecado é amar as coisas certas na ordem errada. Quando nós amamos a Deus acima de tudo, todos os outros amores encontram o seu lugar. Quando nós amamos Deus acima de todas as coisas, todos os amores encontram o seu lugar. E isso se vê no modo como nós usamos os nossos recursos. Porque nós investimos em tudo aquilo que nós amamos. Se amamos o conforto, gastamos muito com conforto. Se amamos o status, sacrificamos tempo e energia para obter status. Mas se amamos a Deus, nosso coração, nosso tempo, nossos recursos, nossos talentos se alinham com o reino de Deus. Por isso a generosidade não é apenas um reflexo do amor ao próximo, mas um reflexo do nosso amor a Deus. Eles deram porque entenderam que amar a Deus é amar aquilo que Ele ama. E Deus ama o seu povo. Se nós amamos a Deus, precisamos amar aquilo que Deus ama. Como não podemos amar aqueles a quem Cristo entregou a sua vida, a despeito das nossas preferências? Se amamos a Deus, precisamos amar tudo que Ele ama. E não há nada no mundo que Deus ame mais do que o seu povo, a sua igreja. Generosidade é um assunto que está para além dessa questão de lei e graça, que nos últimos tempos entra muito em debate em relação à generosidade no contexto da igreja, a doação, a entrega, dízimos, ofertas, tudo isso. Quando se fala o seguinte, dízimo não era da lei, então ainda vale. Sim, o dízimo era parte da lei. Mas a gente olha para Mateus 23 e a gente não vê Jesus necessariamente abolindo isso. Ele repreende os fariseus não por darem o dízimo, mas por estarem doando com o coração errado. Ele fala o seguinte, vocês devem continuar doando, mas vocês não podem omitir a misericórdia, o amor, a justiça. O problema é a intenção. Jesus estava ensinando que o problema não era para aqueles homens, não era o dízimo, mas a falta de amor. E mais, no Evangelho a graça sempre eleva o padrão. Se na lei está escrito, não matarás, na graça Jesus fala, quem odiar o seu irmão já é assassino. Na lei diz, não adulterarás. Na graça, quem olhar com desejo já adulterou. A graça não relaxa os mandamentos. Ela leva para o campo das intenções. Ela leva para dentro do coração. Por isso, quem usa o argumento para a generosidade cristã, não, da forma como se entendia ser um aspecto da lei, para poder ser menos generoso, entendeu o evangelho pela metade. A graça não reduz o padrão, ela eleva. A lei era apenas o ponto de partida. O evangelho é o ponto de transbordo. O que nós vemos na igreja de Atos? Em Atos 2, de 42 a 47, uma generosidade que excedia a generosidade imposta pela lei do Antigo Testamento. Quando a gente olha para o ponto de vista da generosidade, seguir a lei é muito mais fácil do que abraçar a graça. A generosidade é o amor transformado, transbordando muito mais do que um cálculo percentual.
A generosidade, o evangelho, ele muda o cálculo do coração. Enquanto o mundo ensina, gaste, guarde se sobrar, e se sobrar, você doa. O evangelho inverte. E ele diz, primeiro seja generoso, guarde com sabedoria para o futuro e viva com o restante. Uma mente sem o evangelho só é capaz de ser generoso se sobrar. O cristão é generoso porque confia. A lógica da mente sem o evangelho é o medo. A lógica do evangelho é a fé. O livro de Provérbios elogia as formigas pela prudência. Nós vemos isso lá no capítulo 6 de Provérbios. O apóstolo Paulo ensina ser responsável no sustento da família. Mas a Bíblia também ensina que acumular bem sem ser generoso é idolatria disfarçada de sabedoria. A prudência ela é bíblica. Devemos ser prudentes. Devemos montar orçamentos dentro da nossa realidade. Nunca gastar mais do que aquilo que nós recebemos, isso é fato. Mas sabedoria e prudência é diferente de avareza. A avareza, inclusive, é apontada na palavra de Deus como idolatria. O coração regenerado aprende que o dinheiro é servo e não senhor. O avarento é prisioneiro do se sobrar. O cristão é livre porque confia no Deus proverá. A generosidade é o remédio contra o egoísmo financeiro. Dar, doar, ser generoso é declarar que Deus é a nossa segurança e não o nosso saldo. A nossa segurança não está no nosso saldo, mas no nosso Deus. Por isso a verdadeira generosidade ela é sacrificial. Porque doar aquilo que não nos faz falta é muito fácil. Não precisa ser um discípulo de Jesus para fazer isso, todo mundo faz. Mas o Evangelho nos chama a doar aquilo que tem um custo. A verdadeira generosidade é sempre sacrificial, porque ela reflete o Cristo que não nos doou as suas sobras, mas deu a si mesmo por nós. E eu não estou falando só sobre dinheiro, não estou falando sobre dinheiro. Ser generoso é dar tempo ao outro quando nós estamos cansados. É ouvir quando nós gostaríamos de falar. É amar o outro quando é mais fácil ignorar. Generosidade é transformar aquilo que me custa em expressão de amor. Enquanto o mundo chama isso de perda, o Evangelho chama isso de culto. É por isso que Paulo diz, Deus ama aquele que dá com alegria. Doar com alegria é o reflexo daquele que já encontrou o seu maior tesouro. Então sua agenda, seus recursos, seus talentos não são nada diante do tesouro que ele já encontrou. E quem encontrou o verdadeiro tesouro, que é Cristo, nunca teme abrir mão daquilo que tem. A igreja de Antioquia nos ensina que a generosidade verdadeira nasce desses amores ordenados. Corações confiantes, mãos abertas, corações abertos. Agora nós veremos que a generosidade não ficou restrita a indivíduos, mas se tornou o testemunho coletivo de uma igreja em missão. E esse texto nos traz uma terceira e última lição, que a generosidade cristã, ela é missionária e comunitária. Lucas encerra esse trecho com uma frase simples, mas carregada de sentido. Ele diz que os discípulos ouviram, decidiram e fizeram. A generosidade deles não ficou no campo das intenções. Se tornou uma ação. O Evangelho não produz apenas emoção, mas produz movimento.
O amor que nós sentimos é bom, mas o amor que age é o que transforma de verdade. Essa é uma das frases mais pastorais de todo o livro de Atos. Porque mostra uma igreja que não vive de promessas, mas de prática. O que nós vemos aqui no versículo 30. Eles não foram apenas sensíveis ao Espírito de Deus, eles foram obedientes à voz de Deus. A generosidade aqui é organizada, madura, comunitária. A presença dos presbíteros mostra que o amor deles era acompanhado de responsabilidade. A graça não produz desordem emocional, mas uma entrega intencional. E sabe o que é mais bonito nessa história toda? É porque quando a gente olha para todo o contexto, nós vemos que essa generosidade venceu uma animosidade. Existe algo muito mais profundo acontecendo. A igreja de Antioquia era formada majoritariamente por gentios e Jerusalém por judeus. Historicamente, esses dois grupos viviam em conflito. Os judeus consideravam os gentios impuros, os gentios desprezavam os judeus como fanáticos religiosos. E é nesse contexto de conflito de séculos, de desconfiança, que surge esse gesto de amor. Gentios enviando ajuda a judeus. E eles receberam. Porque o que unia eles era muito mais do que uma desavença histórica. O que os unia era o sangue de Jesus. Cristo era o mediador. E olhando para esse texto, eu me lembro do ano passado, nas enchentes, lá no Rio Grande do Sul, uma igreja que foi contactada. Não foi nenhuma das igrejas que nós apoiamos, em algumas até, de alguma forma, alguns pastores ajudando até hoje por conta dos impactos gerados no ano passado. Quando foi contactado, ele perguntou de onde estava vindo a oferta. Porque se viesse de um determinado segmento religioso, e a gente não está falando de igrejas heréticas, dessas igrejas que usam o nome de Deus para obter vantagem, não é nada disso. Se viesse de um determinado segmento, de uma determinada organização, que ele nutria uma certa antipatia, injusta inclusive, ele não receberia aquela oferta. Quando a gente olha para a história de Deus na sua palavra, nós vemos o Evangelho produzindo generosidade e destruindo animosidades históricas muito mais profundas do que determinadas vaidades que nós vemos nos dias de hoje. Esse ato tinha um peso cultural imenso. Era um sinal que o muro entre os povos estava ruindo. A generosidade de Antioquia pregou o evangelho que Paulo escreveria depois, quando ele fala lá em Efésios 2,14, que ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um povo e destruiu a parede de separação. Essa oferta enviada por aqueles irmãos era muito mais do que sustento material. Foi um ato de reconciliação. Antioquia estendeu a mão e naquele gesto o evangelho mostrou o seu poder de unir aquilo que o mundo divide. A generosidade se tornou o idioma da paz. Enquanto o ódio constrói muros, o amor constrói pontes. E o que nós vemos aqui é uma generosidade local que tem um impacto global. Note que o movimento começa em Antioquia e chega na Judéia. A igreja de Antioquia não se tornou generosa por conta desse evento. Ela já era generosa e por já ser generosa, ela conseguiu abençoar os que estavam de fora. A generosidade local se transforma em bênção global. Antes de ser missionária,
Antioquia foi misericordiosa. Antes de enviar missionários, ela enviou recursos. A missão começa quando o amor transborda. Esse deve ser o princípio de toda a igreja. Se formos generosos dentro de casa, Deus nos usará para alcançar muitas pessoas em vários lugares do mundo. Mas se formos indiferentes uns aos outros, nossa generosidade não atravessará as nossas fronteiras. A compaixão interna é o combustível da missão externa. A igreja que abre as mãos do lado de dentro é a mesma que Deus usará para alcançar os de fora. E isso contrasta com a falsa generosidade, que é a teologia da prosperidade, que infelizmente foi amplamente difundida no nosso país e causou um estrago enorme. A teologia da prosperidade diz que nós devemos dar para receber. O Evangelho nos ensina a doar, porque nós já recebemos tudo. Porque Deus é o nosso provedor. A teologia da prosperidade transforma Deus em um devedor. Porque se a gente doa, Ele tem que nos dar de volta algo maior. Já o Evangelho exalta Deus como o maior doador. Na prosperidade, a motivação é o lucro. No Evangelho, a motivação é o amor a Deus e ao próximo. Na prosperidade, o que se busca é um retorno. A generosidade cristã não busca retorno, porque ela é o próprio retorno. É ser transformado em alguém generoso. É o reflexo natural de quem foi alcançado pela graça. A cruz é o modelo da nossa generosidade missionária. No fim, toda a generosidade cristã tem o mesmo modelo, a cruz. Porque Cristo é o verdadeiro enviado. Ele é a verdadeira oferta. Ele é a oferta perfeita. Ele deixou as riquezas do céu para nos socorrer na fome da alma. Ele nos ajudou quando nós ainda éramos seus amigos, mas inimigos. Deus não nos doou aquilo que sobrava. Ele deu a vida do seu Filho para nós. Jesus é a ponte entre o céu e a terra, entre judeus e gentios, entre Deus e o homem. A cruz é a oferta que sustenta o faminto e reconcilia o distante. Por isso, toda vez que a igreja doa, ela repete o evangelho de forma prática. Cada ato de generosidade é uma parábola da cruz. Cada oferta é um reflexo do amor que salvou o mundo. A história aqui termina com uma oferta, mas começa uma revolução. Da generosidade de Antioquia nascerá o primeiro movimento missionário da história. Nós somos frutos da generosidade daquela igreja. A igreja começa a se mover em missões a partir disso. O gesto que cruzou barreiras culturais, depois começa a cruzar oceanos. E tudo começou com um povo que ouviu o Espírito, amou o próximo e abriu a sua mão. O texto termina com uma igreja que ouve, que ama e que age. A igreja de Antioquia não esperou a fome chegar. Ela foi a providência antes da crise. Gentios socorrendo judeus. Um povo novo superando séculos de animosidade. Eles provaram com gestos aquilo que eles pregavam com palavras. O evangelho transforma os corações fechados em canais abertos da graça. Deus poderia ter suprido a fome daqueles irmãos lá da Judéia de modo sobrenatural, impedindo que a crise chegasse. Mas ele escolheu fazer por meio do seu povo. Não porque ele não é capaz de operar milagrosamente, sobrenaturalmente. Afinal de contas, a revelação trazida por Ágapo foi um milagre, foi um ato sobrenatural.
Então, por que Deus não gastou esse seu poder operando um milagre de forma mais prática? Por que ele não usou esse mesmo poder para simplesmente deter a crise ou fazer cair pão do céu? Não seria um milagre novo para Deus? O que esse texto nos ensina é que ser generoso, de fato, é necessário para suprir a necessidade de alguém. Mas é uma necessidade maior ainda para quem doa. É uma forma que Deus usa para santificar o meu e o seu coração. Então, ser generoso é um ato de Deus para que você, de fato, seja um canal para quem está precisando. Você seja um canal para a obra missionária da igreja, para a obra do reino de Deus. Mas é um ato de Deus para operar um milagre no seu coração, no meu coração. Isso continua sendo verdade hoje. O milagre que Deus faz não é apenas multiplicando pães, mas transformando os nossos corações em corações que repartem. A maior evidência da presença do Espírito Santo não é o êxtase, mas a entrega. Entregar tudo que somos e que temos para Deus. E entregar tudo que temos para Deus não está querendo dizer entregar tudo para Deus, mas deixar que Deus governe sobre tudo que temos, para que a gente não seja governado pelas coisas. Deus ainda supre o mundo por meio da sua igreja. A história de Antioquia nos lembra que a verdadeira maturidade espiritual não está somente em crer certo, mas em amar certo. Eles não apenas falaram sobre generosidade, mas eles viveram a generosidade. A vida daqueles irmãos nos ensina que a generosidade não é sobre o quanto nós doamos, mas sim sobre a quem nós pertencemos de fato. Não é quanto sai das nossas mãos, mas sobre o quanto Cristo já colocou em nossas mãos. Tudo que nós vimos nessa passagem nasce e termina na cruz. A cruz é a demonstração suprema da generosidade divina. Cristo não deu sobras do céu, ele se esvaziou completamente. Ele não ajudou amigos, mas ele salvou inimigos. Ele não enviou algo, mas ele enviou a si mesmo. E quando eu e você contemplamos esse amor, percebemos que a generosidade, ela não é um mandamento pesado, mas uma resposta natural à graça recebida. Na cruz, vemos o amor que custou tudo para nos dar tudo. É por isso que o cristão, ele doa, ele é generoso com alegria, porque ele sabe que não há oferta maior do que aquela que ele já recebeu. A generosidade não é o preço da salvação, mas é o perfume da gratidão de quem foi salvo e entendeu a salvação que lhe foi dada. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a sua generosidade é uma parábola do Evangelho. Toda vez que você é generoso, seja ofertando não só recurso, mas tempo, atenção, perdão, você está dizendo: eu creio num Deus que nada reteve por mim. A generosidade é o Evangelho encarnado na vida cotidiana. É quando o amor deixa de ser apenas uma ideia e se torna um gesto. É abrir mão daquilo que nós temos, porque sabemos quem nós temos. E é justamente por isso que nessa noite, noite de ceia do Senhor, esse ato faz tanto sentido depois desse texto. Porque ao participarmos da mesa, não estamos apenas lembrando da cruz. Estamos de alguma forma anunciando novamente a generosidade de Deus. O pão e o cálice nos lembram
que Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós. A ceia é o símbolo visível da graça invisível. O Deus que se deu por inteiro. Naquela mesa, ali representada, aponta para a mesa onde Jesus estava. E ele parte o pão e diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. E ele levanta o cálice dizendo: este é o novo pacto no meu sangue. Naquela mesa, ele nos mostrou que a verdadeira generosidade tem forma de cruz, mas tem o sabor do amor. Portanto, quando nós formos à mesa, não pensemos no que daremos a Deus, mas naquilo que Deus nos deu. Jesus Cristo, seu Filho, o pão da vida, o cálice da nova aliança. E assim como em Antioquia, assim como a igreja de Antioquia também repartiu o pão com Jerusalém, que eu e você possamos nessa noite repartir o pão juntos. O pão da graça. Lembrando que nós fomos alcançados para agora nos tornarmos um instrumento de alcance. Dessa generosidade que nos salva, que nos torna generosos, que não nos faz reter nada. E não é só sobre o que temos em termos de recursos, mas os nossos dons, o nosso tempo, o nosso perdão. Entender que a generosidade foi muito mais do que um ato de caridade. Foi um ato de reconciliação. Nessa noite é uma noite de reconciliação. Reconciliação de pecadores que estavam distantes do seu Criador, serem reconciliados por Ele em Jesus Cristo. É uma noite de reconciliação, entendendo que em Cristo nós temos tudo. E se temos tudo, nós não temos o direito de reter nada. Por isso eu te convido a se colocar de pé. A palavra de Deus diz que o momento da ceia é o momento que nós devemos examinar a nós mesmos e participar da ceia. Nós vamos cantar um louvor, depois nós serviremos os elementos. Mas antes disso eu gostaria de convidar você a refletir nesse texto e fazer essa oração. É um momento também de você confessar ao Senhor e entender o quanto nós somos pecadores e o quanto nós somos dependentes da graça de Deus. Feche seus olhos. Faça essa oração. Coloque diante do Senhor, aos pés da cruz, o seu pecado. Mas não seja consumido pela culpa, mas descanse na graça. Mas entenda que essa graça que te perdoa, que te salva, é a graça que também te transforma. Deus Santo, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela sua generosidade expressa em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, porque nós não seguimos as religiões pagãs que precisamos ofertar algo a uma entidade para receber o seu favor. Obrigado, Senhor Deus, por sermos discípulos do Senhor, onde o Senhor foi o próprio ofertante, enviando o seu próprio Filho por nós. Que essa palavra faça de nós pessoas generosas, modeladas pela generosidade do Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, cada vez mais. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Não permita, Senhor Deus, que vivamos nesse mundo de forma impenitente, mas que possamos confiar na Tua graça, descansar no Teu poder e viver, Senhor Deus, conforme a Tua vontade. Se há pessoas aqui que ainda não conheceram a mensagem do Teu Evangelho, que o Senhor possa tocar nesses corações. E que elas possam entender que a maior oferta que elas podem receber é a pessoa de Jesus Cristo, Teu Filho. Que essa palavra também nos ensine a sermos mais generosos. Generosos em misericórdia. Que possamos, Senhor Deus, ser generosos no ouvir quando é mais fácil falar. Que possamos ser generosos no perdoar, mesmo quando não há mérito da outra parte. Que possamos ser generosos, Senhor Deus, nos nossos relacionamentos.
Que a nossa vida seja um transbordar de generosidade em tudo aquilo que temos e somos, porque Cristo se deu por completo por nós. Nós confessamos que somos pecadores e dependemos da Tua graça. Que o Senhor possa receber, Senhor Deus, cada confissão nessa noite. Que possamos juntos agora celebrar o corpo e o sangue do Teu Filho, assim como Ele nos ordenou. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.